Povo da fé, que Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos aqui para essa live, né? E eu estou aqui para desmascarar o bilionário que está aí na capa, né? Que tem o título de filântropo, ou seja, aquele que vive de fazer filantropias, que quer o bem do seu próximo, que quer o bem da humanidade. Um homem que deixou de investir bilhões e bilhões de dólares no segmento da informática, da tecnologia, da informação, né? E passou a investir pesado na imunização em massa da humanidade. Passou a financiar os imunizantes. E agora, este homem que gosta muito de ajudar o próximo, né? Que gosta muito de ajudar o seu semelhante, ele está comprando muitas e muitas terras. Por quê, pastor Giovanni? Porque ele está preocupado com a sua alimentação. E é claro que por trás de tudo isso, existe uma mídia muito bem paga, né? Para fazer todo esse merchan em favor deste homem, que na realidade é um hipócrita, que na realidade é um ganancioso, que na realidade o que ele preocupa-se é em crescer, sabe? É em adquirir mais poder. Não apenas no ramo tecnológico, mas agora também partindo para a agricultura. E olha só, a hipocrisia, né? O Bill Gates, que é esse sujeito, ele é um dos que mais defende a famigerada sustentabilidade. É um dos que mais defende o meio ambiente. E nessa matéria que eu vou te trazer aqui, eu vou desmascarar esse cidadão, tá? Porque tem muitas pessoas que acreditam no Bill Gates. Acredita que ele está preocupado com a humanidade. Sabe, tem gente que acha que ele quer o bem da raça humana. Mas a realidade é que não é à toa que esse sujeito saiu do ramo da tecnologia, está investindo pesado nesses imunizantes aí, tá? Num discurso de ajudar a humanidade, né? Este homem agora também, ele está investindo de maneira massiva em muitas terras mesmo, tá? Para desenvolver uma agricultura que ele chama de agricultura sustentável, porque ele tem muita tecnologia, tá? Para tornar a terra muito produtiva, muito produtiva. E dessa maneira, ele vai aí aniquilando com os pequenos produtores, vai acabando com a agricultura familiar, né? E dominando todo o sistema, não só no segmento tecnológico, mas também na agricultura, tá? Eu quero trazer aqui uma matéria super interessante para vocês verem a hipocrisia desse homem, para vocês verem o quanto esse homem quer dominar de fato o mundo e o quanto esse homem quer ter o controle sobre todas as coisas que estão sob a face da terra, tá? Mas antes de eu mostrar aqui essa matéria, eu quero pedir para você agora, no nome de Jesus, me ajuda, gente. Se inscreve aqui no canal. E se você já é inscrito, eu tenho um novo canal, para quem não sabe. Porque como vocês sabem, todos os canais conservadores, todos os canais de direita, estão aí sendo perseguidos, estão sendo tolhidos, estão sendo execrados das plataformas de mídia. E eu, por precaução, para não perder o contato com vocês, eu providenciei esse novo canal, que é o canal Povo da Fé Oficial, que vai estar aí fixado. A irmã Cláudia, os moderadores estão colocando aí no canal censurado, tá? Terminando esse vídeo, a primeira coisa que você faça é se inscrever nesse canal secundário, tá? Então vamos aqui à matéria para a gente desmascarar esse hipócrita que tem o título de filântropo, né? Daquele que se preocupa em fazer o bem com todos os seus bilhões de dólares, tá? E você vai ver que na realidade ele está acabando com os pequenos agricultores, está destruindo a agricultura, tá? A agricultura familiar, e está gerando aí um monopólio na distribuição do alimento mundial. É isso mesmo, no alimento mundial. Ele quer ter o controle
do alimento mundial. Tá? Você, para comer, para se alimentar, vai depender então dele. É isso que ele quer. É essa a intenção dele, simplesmente, tá? E vamos para cima então. Eu vou colocar a matéria na tela, mas antes, aqui tem um QR Code aqui e abaixo vai estar passando algumas formas de você contribuir no Ministério Povo da Fé. Nós temos um lindo projeto missionário lá em Moçambique, atendendo mais de 5.000 crianças. Aqui no Brasil, nos ribeirinhos da Amazônia, já são 3 centenas de crianças que são atendidas. E eu conto com a sua ajuda, com a sua contribuição. Sabe, R$1 vai fazer toda a diferença nesse projeto. Os dados estão passando aqui abaixo e você pode contribuir, né, de acordo com aquilo que está nas suas condições. Vamos para cima, porque nós temos uma obra linda pela frente e essa obra não pode parar, tá? Matéria na tela, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, não está entrando. Foi? Apareceu para vocês aí a matéria? Vamos ler a matéria. Batatas fritas, cenouras e cebolas do McDonald's, todos os alimentos que vêm das terras agrícolas de Bill Gates. Gates não parece contar seus investimentos agrícolas como o maior proprietário de terras agrícolas do país, como parte de sua estratégia mais ampla para salvar o clima. É porque é um contrassenso, na verdade, né, gente? O homem que quer salvar o clima está comprando tudo comprando tudo quanto é terra nos Estados Unidos e com certeza ele vai expandir isso para outros lugares do mundo e depois fazendo aí um discurso de agricultura sustentável, de que essa quantidade enorme de terra para plantar alimentos está prejudicando o clima. E é um hipócrita, né, que precisa ser desmascarado, porque por incrível que pareça, tem pessoas que acreditam que o Bill Gates está preocupado com o bem da humanidade, gente. Então, nós vamos ver aqui um pouco dessa matéria. E para a gente continuar, eu vou colocar aqui a capa para vocês verem. Essa aqui, ó, é a capa da nossa matéria. Aqui tem a cara dele, né? O cavalo preto, já você vai entender, né? Aí já começou o cavalo preto, a agenda satânica, porque isso faz parte da agenda da ONU, né? Isso que o tio Bill vem fazendo. E aqui tem uma data também. O que é essa data aqui? Essa data é a data que nós estaremos fazendo o jejum 7, 8 e 9. Nós estaremos aqui entrando 6 horas da manhã para o nosso jejum. E eu convido a todos vocês, tá? Beleza? Posto isso, nós vamos voltar aqui para a matéria. Depois eu explico melhor sobre o jejum, tá bom? Vamos lá. Vamos ler aqui um pouco dessa matéria. Eles são donos do solo onde crescem as batatas fritas do McDonald's, as cenouras do maior produtor do mundo e as cebolas que os americanos salteiam todas as noites no jantar, né, refogam. Mas eles são muito mais conhecidos por seu trabalho em tecnologia e na tentativa de salvar o clima. Então, porque todo o discurso deles é esse, né? Eles estão preocupados com o clima, estão preocupados com o gás carbônico excessivo, estão preocupados com a camada de ozônio e agora com essa história aí de aquecimento global, como essa história de aquecimento global caiu por terra, eles estão usando aí o tema agora de mudança climática, porque não está colando mais, né? Eles estão percebendo que já fizeram inúmeras falácias, profecias de que o mundo iria aquecer, de que o mar iria transbordar, e nada disso aconteceu. E aí agora estão mudando, né? É mudança climática, na verdade. Bill e Melinda Gates, que anunciaram recentemente que estão se divorciando e dividindo seus bens, estão profundamente investidos na agricultura americana. O casal bilionário, em menos de uma década, acumulou mais de 269 mil acres de terras agrícolas em 18 estados. Mais do que toda a área cultivada da cidade de Nova York. Olha isso que loucura! As terras agrícolas foram adquiridas por meio de uma constelação de empresas que se vinculam ao grupo de investimentos do casal, Cascade
Investments, com sede em Kirkland, Washington. Gente, olha só isso aqui. Eles têm, sabe, inúmeras empresas de fachada, e na realidade, com essa quantidade de empresa de fachada, nem dá para se saber direito se é apenas isso que eles têm de terra. Mas vocês tiveram noção aqui, né? Que é descrito aqui que esses 269 mil acres de terra equivale à cidade de Nova York. É muita terra, gente, é muita coisa. Vamos prosseguindo aqui com essa matéria, tá? Olha ele falando aqui, dando entrevista, né? Dados coletados pelo Terrain Report e NBC News mostram que suas propriedades de terra variam de 70 mil acres no norte da Louisiana, onde as suas terras agrícolas cultivam soja, milho, algodão e arroz, a 20 mil acres em Nebraska, onde os fazendeiros cultivam soja. Eles compraram e depois venderam mais de 6 mil acres na Geórgia. Descobriu a NBC News. Em Washington, os Gates possuem mais de 14 mil acres de terras agrícolas, que incluem campos de batata tão grande que são visíveis do espaço, e alguns dos que são processados em batatas fritas para o McDonald's. Olha, só o campo que eles plantam batatas aqui para vender para o McDonald's é áreas tão grandes que dá para ser vista do espaço através dos satélites. Gente, são eles que estão preocupados com a floresta amazônica. São eles que estão preocupados com nós brasileiros que estamos desmatando tudo para fazer agricultura. Vocês estão vendo a hipocrisia aqui? Nós precisamos acordar, gente, para todas essas hipocrisias que esses caras estão fazendo. E eles fazendo todas essas hipocrisias acobertados, protegidos e com aval, inclusive, de políticos nossos aqui, que recentemente, lá no Senado, aprovou uma lei que autoriza vender 25% das terras agricultáveis do Brasil para estrangeiros. E é claro, né, que tem aí um dinheirinho bancando deputado, bancando senador, que vem de Bill Gates, que vem da China, que vem também do dono da Amazon, que também está aí nessa mesma pegada com Bill Gates, comprando muitas terras. Tá, vamos prosseguindo aqui com essa matéria. Mas Gates, conhecido por seu trabalho filantrópico na solução de alguns dos problemas climáticos e de saúde pública mais urgentes do mundo, sugeriu que não trata seus investimentos em terras agrícolas americanas como parte de seus planos mais amplos para salvar o planeta. Salvar o planeta, né? Meu grupo de investimento escolheu fazer isso, disse Bill Gates. Olha só isso aqui, gente. Olha como ele é assim tão, sabe, preocupado com o clima. Olha, não fui eu. Foi o meu grupo de investimento que tomou essa decisão aí. Ou seja, o grupo de investimento dele faz as coisas sem a autorização, sem o aval dele. Quando ele vai ver, o grupo de investimento dele comprou toda essa quantidade de terra que dá para ver do espaço, que equivale à cidade de Nova York. O tamanho. Foi eles que fizeram isso, gente. Eu não tenho muita influência nisso não, sabe? E além de tudo isso ainda, só mais uma observação, além de toda essa preocupação aqui, exagerada para plantar, tudo isso, e ter como principal comprador o McDonald's, ele também está investindo pesado também em fabricação de carne falsa ou carne sintética. Eu já mostrei para vocês aqui, né? Ele empenhou aí uma grana pesadíssima, porque ele sugere que nós deixemos de comer o bife de boi, para que as pessoas passem a comer o bife sintético, que é mais saboroso, né? Um bife imprimido numa impressora 3D. Ele é um dos maiores investidores. Talvez você aí já comeu carne falsa, imprimida numa impressora 3D. E ele continua comendo o seu bife maravilhoso lá, a sua picanha de boa,
de boa, genuinamente verdadeira e natural. Olha só que hipocrisia. Eles estão comprando de pequenos, médios e grandes produtores, tá? Estão alastrando mesmo as suas áreas para todos os cantos dos Estados Unidos. E com certeza, meus irmãos, eles já prepararam tudo para que essa lei fosse aprovada aqui no Brasil também, porque eles têm interesse, né, em comprar terras aqui também. Tá? Preste bem atenção, eu quero alinhar tudo isso aqui também ao movimento que vocês viram aí acontecendo no Brasil, lá em Brasília, dos indígenas, há uns 3 anos atrás. Os indígenas promovendo atos terroristas em frente ao Planalto, e toda a esquerda ficou calada na época, toda a mídia ficou calada, eles armados, fazendo arruaças, queimando pneus, fazendo uma barbúdia lá em frente ao Palácio do Planalto. Por quê? Porque iria ser votado ali uma lei para reservas indígenas. E muitas pessoas desavisadas ainda ficaram assim, não, coitados dos índios, eles têm que ter de fato as suas reservas. Gente, só o que eles já têm hoje de reserva indígenas, eles não conseguem controlar tudo isso. É muita terra. As terras que os índios têm aqui no Brasil são terras que superam a longa distância países da Europa, países de outros cantos do mundo. É muita terra, inclusive, que eles têm. E eles não plantam. O índio, você sabe, eles não têm o hábito de cultivar a terra. Eles não têm essa mania, sabe? Eles gostam de caçar, de pescar e para por aí. E o que acontece? Qual é o segredo, então, dessa preocupação, inclusive de ONGs, bancadas pelo Bill Gates, que estava aí pagando para fazer toda essa barbúdia? Por que eles fazem isso? Porque na realidade, a realidade é essa. As terras que eles não conseguem comprar e que ainda não podem comprar, eles querem transformar como reservas indígenas, porque aí, posteriormente, fica mais fácil para eles dominarem. Porque a tendência, gente, deixa eu ensinar isso aqui para vocês. A tendência dessa grande reserva indígena que eles querem formar aqui no Brasil, que é maior do que um monte de países por aí, é justamente para posteriormente transformar isso em países indígenas, e o Brasil perdendo o controle e o Brasil perder o domínio. Por quê, pastor? Porque os que o índio já tem de reserva, eles não dão conta. É muita terra, é do tamanho de países. E tem brasileiro tapado achando que a preocupação dessas entidades aí do Bill com índios brasileiros, com ONGs, e toda aquela barbúdia que aconteceu lá em 2021 em Brasília, foi pago por fundações como essa de Bill Gates, de George Soros, que querem transformar essas reservas em países, para posteriormente eles dominarem também. E tudo isso que ele está fazendo aqui é para ter o controle total da alimentação no mundo. Porque você sabe que lá no livro do Apocalipse, quando fala de um dos cavalos e seu cavaleiro, que é o principado, que virá na época do anticristo, um desses cavalos, ele terá o controle sobre o alimento mundial. E ele vai promover, através desse controle, uma fome sem precedentes, que vai matar milhões de pessoas. E com certeza é esse o propósito dessa concentração, desse domínio exagerado de querer ter o controle de toda a alimentação mundial, de toda a alimentação global. Oremos, gente, porque tudo isso aqui é um preparativo, e no nome de Jesus, vocês que têm sido enganados, sabe, as pessoas que estão sendo enganadas pela mídia convencional, de que o Bill Gates quer o teu bem, o George Soros quer o teu bem, que Rockefeller quer o bem das pessoas, que é filantrópico, que Rothschild quer o bem das pessoas, que é filantrópico. Esqueça tudo isso. Esses homens são os piores crápulas do mundo. Esses homens estão trabalhando interessados no seu próprio umbigo. Estão interessados em concentrar poder e domínio mundial. São senhores do mundo. E Bill Gates agora está colocando-se como senhor das terras, comprando tudo, dominando tudo
E nós precisamos estar atentos com tudo isso, porque aqui no Brasil já está preparando leis para com a esquerda para favorecer a aquisição de terras para esses caras, como o dono da Amazon, como Bill Gates, como o Dragão Vermelho. E tudo isso para nós serve como um apontamento de que o anticristo, o espírito do anticristo já está trabalhando de maneira acelerada. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. E no nome de Jesus, vamos nos posicionar. Não vamos permitir que o comunismo tome conta desse país. Tá? Vamos nos posicionar como cidadãos. Vamos exigir a nossa liberdade para emitir opinião. A nossa liberdade de ir e vir. Não vamos aceitar esse controle exagerado sobre as nossas vidas. Nós queremos a nossa liberdade, queremos o direito de expressão. E tudo isso dentro da Constituição, sem desrespeitar autoridades, sem quebrar as regras da nossa Constituição, sabe? Vamos exigir todos os nossos direitos no nome de Jesus, tá bom? E para mim concluir aqui, depois eu vou deixar a matéria aqui, vou disponibilizar e você leia, porque é uma matéria muito boa e super interessante, tá? Essa matéria que fala sobre o Senhor das Terras, que agora é Bill Gates, tá? Comentários muito bons aqui, tá? Então, o maior fazendeiro do mundo, olha ele aí, ó, o olho dele aí. Preocupado com a sua saúde, ele está preocupado com a sua fome, preocupado com o seu alimento. Parece até piada, né? É lógico que isso é uma piada. Ele está querendo o controle da alimentação mundial para entregar na mão daquele cavaleiro que tem o controle do alimento. Olha a balança aí, ó. O cavaleiro preto do Apocalipse. Entende? O cavaleiro preto do Apocalipse, ele controla todo o alimento do planeta, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele tem um controle de todo o alimento do planeta. E ele virá com todo o controle de alimento do planeta justamente para matar pessoas de fome. E por que ele está fazendo tudo isso? Com certeza para entregar todo esse poder na mão desse principado, que terá o controle sobre todo o alimento do mundo. Amém? Gente, e dentro de tudo isso que eu falei, agora é a hora da gente fazer, né? Da gente viver a prática do Evangelho, tá? A prática do Evangelho, qual é? A prática do Evangelho é ser generoso. A generosidade, ela atinge de forma direta os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos familiares. Nós temos aqui, né, os nossos filhos de Inhamatanda, né, que estão ali dependendo de Deus e de todos nós. Claro que agora os números, né, vão começar a cair, mas não há problema. Eu sei que quem ficar é porque realmente entende que essa prática é importante. E aqui deixa eu colocar para vocês as nossas crianças. Por favor, nos ajude. Vamos unir as nossas forças para que nós consigamos continuar com a alimentação todos os dias. Está difícil, viu, gente? Está difícil, mas eu falei para o pastor Claudinei, nós não vamos retroceder essa alimentação. Ela vai ser contínua todos os dias, numa base, na outra base, lá no Mutondo, lá no Timoio. E aí abaixo está as formas de você contribuir. Um trabalho desse não é barato. Você sabe que esse poço aqui, o orçamento dele foi bem caro. Ultrapassou ali os 80, chegando próximo a 100 mil reais, né? Mas está lá, hoje as crianças de Inhamatanda, se vocês perceberem nos vídeos das alimentações e tudo mais, vocês vão ver que são crianças que não têm mais barriga de verme, que são crianças que não têm mais o olho amarelado, né? São crianças que estão com um certo nível de saúde porque estão tomando uma água pura, uma água cristalina, uma água mineral, tá? Deu 89, 92, eu não me lembro agora, não me recordo, mas acima de 80 é água do mercado, essa água mineral que você coloca na garrafinha e toma, né? Então, 92% de pureza. Quando nós formos para lá agora, em agosto, não precisaremos tomar a água da torneira, nós vamos tomar água do poço, né? Água da torneira não, perdão, porque a água da torneira a gente não pode nem tomar, não tem água da torneira lá. É a água que eles pegam é a água contaminada. Essa é a água que eles tomam lá, nós não podemos tomar. Se nós tomar, os sintomas é pior do que febre amarela e a gente pode até morrer, tá? Os irmãos, quando forem conosco para a África,
é só a água comprada no mercado que a gente pode tomar. Agora, dessa vez, nós não vamos precisar gastar dinheiro com água. Aliás, nós temos água cristalina para tomar. Então, eu peço ajuda a todos, tá? Você que pode enviar a sua oferta, envie, tá? Você que está no exterior, envie a sua semente, seja em euro, em dólar, sabe? Qual seja a moeda que você, em libras, né? Qual seja a moeda que você trabalha aí, envie. Pastor, como é que eu faço? Aqui abaixo tem um WhatsApp, pode me chamar que eu te passo, tá? As informações para você nos ajudar, tá bom? E você que está no Brasil, envie o teu R$1, 10, 50, 100, 500, 1000, dentro da sua condição, tá? Você pode fazer alguma coisa. Todos que estão aqui, dentro da sua condição, pode fazer alguma coisa. Hoje, nós já estamos alcançando mais de 5.000 crianças. E estamos muito próximos de chegar ao número de 6.000 crianças em todo o país de Moçambique. E isso é algo que, humanamente falando, parecia impossível no começo para mim. Mas Deus foi abrindo portas, levantando pessoas, tocando corações. E hoje não é apenas um ponto de ajuda. Nós temos a nossa sede e também 17 bases espalhadas. Lugares que nós ajudamos a manter, apoiar e sustentar. Lugares onde crianças recebem alimento, onde famílias recebem apoio, onde vidas estão sendo alcançadas todos os dias. São milhares de crianças que muitas vezes acordam sem saber se vão ter o que comer naquele dia. Crianças que vivem em uma realidade muito diferente da nossa aqui no Brasil. E mesmo com todas as dificuldades, nós continuamos avançando. Agora mesmo, estamos trabalhando na construção da escola. Já começamos o alicerce do muro que vai proteger o espaço. Estamos construindo os 2 banheiros da escola, um para os meninos e outro para as meninas. Também fizemos a fossa para atender a estrutura da escola. Mas quem trabalha com construção em lugares simples sabe que nem sempre as coisas são fáceis. Nos últimos dias, as chuvas foram muito fortes. E a chuva acabou derrubando parte das paredes da fossa que foi construída. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, graça e paz, Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Muita chuva aqui em Moçambique, já passa vários dias. Muitas famílias estão sem casa. Depois eu mostro aqui os irmãos. A vovó Nora e as outras viúvas acolheram muitas outras viúvas porque as casas caíram. E o nosso banheiro já está quase pronto, né? Não está pronto. São 2 banheiros para meninos e meninas. Aí está as paredes levantadas do banheiro daqui mesmo, da escola. Enquanto isso, os homens sacrificaram aqui para fazer o furo. Porém, está enchendo muita água aqui já, né? Está enchendo água. Mas vamos dar continuidade assim que a chuva parar. Do outro lado aqui nós teremos a cozinha, teremos também a biblioteca. Então estará tudo organizado. No momento vamos concluir os banheiros. Depois iremos levantar aí a biblioteca e a cozinha. Agora a nossa meta é concluir aqui a escola e podermos inaugurar. E também alagou o alicerce do muro que estava sendo levantado. Isso significa que algumas coisas terão que ser refeitas. Algumas partes precisam ser reconstruídas. E mesmo assim, nós não vamos parar. Enquanto algumas áreas externas ficam difíceis de trabalhar por causa da chuva, nós continuamos fazendo aquilo que é possível dentro da escola. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, sábado hoje trabalhando aqui já, rebocando as paredes da escola. Depois de rebocar as paredes da escola, vamos colocar o piso. Enquanto isso, os carpinteiros já tiraram as medidas aqui das janelas, tanto como das portas, para nós trabalharmos. E aqui está sendo feito o trabalho. Colocamos pedreiros, 3 pedreiros para trabalhar. Então, as salas de aula já estão sendo rebocadas. Enquanto isso, a partir da semana que vem, nós queremos já fazer aqui as portas e a janela. E por isso eu estou aqui, através deste vídeo, pedir mais uma vez aos irmãos aí do Ministério Povo da Fé, se conseguirem aqui nos apoiar para finalizarmos a escola, porque já está aproximando os dias da inauguração, onde o pastor Giovanni Dias estará aqui conosco, Moçambique, para podermos juntos inaugurarmos aqui a escola, que será uma bênção pura, meus irmãos. Vai ser um momento único, um momento de maravilha,
E enquanto isso, o muro não foi erguido hoje, não foi levantado por conta mesmo de muita chuva que caiu. Estamos fazendo o reboco das paredes, organizando os espaços, preparando as salas, deixando tudo pronto para que as crianças tenham um lugar digno para estudar. Mas o projeto não é apenas construção, gente. A construção é importante, mas o que realmente nos move são as vidas. O assistencialismo continua todos os dias. Continuamos servindo refeições, continuamos distribuindo roupas, continuamos entregando calçados, continuamos ajudando famílias que não têm absolutamente nada. A escola de carpintaria continua funcionando também. Ali, jovens e adultos estão aprendendo um ofício, estão aprendendo a trabalhar, a produzir, a construir algo com as próprias mãos. Isso muda o futuro de uma família inteira. Mas para continuar ensinando, nós precisamos de insumos, precisamos de madeira, precisamos de ferramentas, precisamos de materiais. A nossa horta também precisa novamente passar a máquina para preparar a terra. Ela ajuda na alimentação das crianças e também no ensino, mas a terra precisa ser preparada novamente. E em meio a tudo isso, nós recebemos uma notícia que mexeu muito com o nosso coração. Uma família que nós acompanhamos está vivendo uma situação muito difícil por causa dessas chuvas fortes. A casa deles é muito simples, extremamente vulnerável. Quando a chuva vem forte, a água invade tudo e eles não estão conseguindo nem dormir. Ministério Povo da Fé, graça e paz, Pastor Giovanni e todos os irmãos que nos acompanham do Brasil. Eu estou aqui na casa da menina Mina, juntamente com a sua mãe e seus irmãozinhos, que aqui estão. A menina foi para a escola. E meus irmãos, a situação é essa. Essa família passou aqui a noite toda noite a família passou em pé, desse jeito, porque não tinha onde dormir. Vou mostrar aos irmãos apenas no quarto, do jeito que está. Esse colchão nós compramos já passa tempo, mas está tudo molhado. As roupas tudo estão molhadas. As crianças não têm pelo menos roupa para trocar. Está tudo molhado. Não tem alimento. Os pratos estão aqui vazios. Não tem alimento aqui dentro de casa. Nós conseguimos apenas 10 kg de arroz, que na verdade não vai durar muito tempo. E apenas carne moída que está aqui. E nós precisamos comprar uma cesta básica, roupa para as crianças e podermos reabilitar essa casa ou construirmos uma casinha básica, pequena, para que essa família tenha um lugar de ficar. Imagina isso, gente. Imagina passar a noite inteira em pé, segurando as crianças, esperando a chuva diminuir, esperando amanhecer. São realidades que muitas vezes nós aqui no Brasil nem conseguimos imaginar vivendo. Mas elas são reais. Elas estão acontecendo agora. E por isso hoje eu quero fazer também um apelo emergencial por essa família. Nós precisamos ajudar essa família com urgência, construir uma casa, precisamos conseguir recursos para socorrer essa situação, para trazer dignidade, para ajudar na estrutura, dessa família, construir uma casa, para que eles tenham um lugar seco para dormir. A Bíblia diz em Provérbios 19 e 17, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e Ele lhe pagará o seu benefício. Olha que coisa forte. Quando nós ajudamos alguém que está sofrendo, nós não estamos apenas ajudando uma pessoa. Nós estamos tocando o coração de Deus. A palavra também diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Às vezes as dificuldades aparecem. Às vezes a chuva vem e derruba parte do que foi construído. Às vezes os recursos parecem pequenos diante de uma necessidade tão grande. Mas nós não podemos parar. Porque cada gesto de amor muda uma história. Cada refeição servida significa uma criança que não vai dormir com fome. Cada roupa entregue significa dignidade para alguém que não tinha nada. Cada ferramenta na carpintaria representa uma oportunidade de futuro. Cada tijolo colocado naquela escola, meu irmão, minha irmã, representa esperança. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando, eu nem conhecia esse projeto. Se você ainda não conhece profundamente esse trabalho, continue acompanhando o canal. Acompanhe também as nossas redes sociais. Veja com seus próprios olhos aquilo que Deus tem feito.
tudo é mostrado com transparência, tudo é feito com verdade, tudo é feito com amor. Agora, se Deus tocar no seu coração para fazer parte disso, saiba que você estará ajudando algo muito maior do que imagina. Você estará ajudando a alimentar milhares de crianças. Você estará ajudando a construir uma escola. Você estará ajudando a ensinar profissões. Você estará ajudando famílias que vivem em situações que muitas das vezes nós nunca imaginamos enfrentar. A Bíblia diz em Lucas 6,38: Dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Deus nunca fica devendo a ninguém. Aquilo que você faz pelo reino, aquilo que você faz pelas pessoas, Deus vê e Deus honra. E eu quero deixar aqui também um agradecimento muito especial a todos que já contribuem com esse projeto. Vocês são parte desse milagre. Muitas vezes vocês nem imaginam, mas cada gesto de vocês chega lá e se transforma em alimento, em material, em cuidado, em esperança. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que nunca falte pão sobre a sua mesa. E que Deus multiplique na sua vida tudo aquilo que você tem semeado. E antes de eu encerrar, eu quero pedir algo muito simples para você que está me ouvindo aqui agora. Se essa mensagem tocou o seu coração, não ignore isso, porque muitas vezes Deus fala conosco através da dor de outras pessoas. E enquanto nós estamos aqui em nossas casas, muitas vezes com uma cama, com um teto seguro, com alimento sobre a mesa, existem crianças em Moçambique que dependem desse projeto para comer. Existem famílias que estão passando a noite inteira dentro de casa porque a chuva entra e eles não têm onde dormir. Em pé dentro de casa. São realidades que parecem distantes, mas que são muito reais. E talvez Deus tenha colocado você aqui hoje exatamente para fazer parte da resposta para alguém. A Bíblia diz em Mateus 25:40 que quando fazemos algo por um dos pequenos, estamos fazendo para o próprio Senhor. Então, se você puder ajudar, ajude. Se puder contribuir, contribua. Se não puder contribuir agora, ore por nós, compartilhe esse projeto, leve essa mensagem mais longe. Porque quando a igreja se une, quando o povo de Deus se levanta, milagres acontecem. E quem sabe, através da sua ajuda hoje, uma criança vai dormir com o estômago cheio. Quem sabe, uma família vai finalmente conseguir dormir em paz dentro de casa. E quem sabe, um futuro inteiro será transformado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E muito obrigado por caminhar conosco nessa missão. Vamos para cima, fica com a nossa canção. Aqui abaixo está os dados, o CNPJ e o WhatsApp é uma chave Pix do Banco Nubank. Também outras informações aí bancárias para você fazer a sua semente. Tamo junto na fé e vamos para cima em nome de Jesus. Ô glória! Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo
companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos irmãos, precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.